Olá, primeiros anos, bem-vindos então à aula de função exponencial. No ciclo anterior a gente aprendeu sobre os pré-requisitos para a função exponencial e agora a gente vai aprender a função exponencial em si, tá? A gente vai utilizar tudo que aprendeu para poder montar a função exponencial, fazer o gráfico dela e tudo mais. Antes de a gente pegar essa parte, eu quero mostrar para vocês uma coisa que está no livro de vocês, página 136 e 137. Vou colocar aqui pra gente ver, tá? Então, é uma das aplicações da função exponencial. Deixa eu ver se vocês enxergam. Sim. Então, esse esquema aqui é o esquema de divisão da célula por mitose, ou seja, pela divisão dela, tá? Então, algumas células se reproduzem por meio de mitose, isso é, por uma divisão celular que resulta na formação de duas novas células. Então, assim, ó, nós tínhamos comentado até nas aulas anteriores, mas eu queria mostrar esse esquema aqui. Então, essa aqui é a célula original. Essa célula, então, ela se divide e forma outras duas células. E essa célula aqui é da primeira geração. Essa célula aqui se divide e forma duas outras células, que é a segunda geração. Essa se divide e forma duas outras células, e assim todas as outras, tá? Pra gente calcular, por exemplo, quantas células a gente precisaria, a gente vai usar uma função exponencial. No nosso caso, a função exponencial, o livro traz um pouquinho mais aqui abaixo, eu vou aqui. No nosso caso, a função exponencial que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, 2 elevado a x. Então, na célula original seria 2 elevado a 0, que dá uma célula. Na primeira geração seria 2 elevado a 1. Nem precisa ver o que a prof está escrevendo, tá? Porque não vai dar para enxergar porque tá aqui no livro. Que 2 elevado a 1 é 2, que dá 2 células. Na segunda seria 2 elevado a 2, que é 4, 1, 2, 3, 4 células, e assim por diante. Então, a gente conseguiria estimar em cada geração quantas células teriam, tá? Outra coisa que pode ser utilizado também é para as bactérias. Então, as bactérias, elas também têm um esquema de reprodução a partir de uma. Então, ela sofre uma divisão, forma duas, cada uma dessa forma mais duas. E assim a gente vai formando as bactérias, tá? E assim elas vão se reproduzindo e após, 8 divisões, quantas novas bactérias existirão? Então, a gente fez uma divisão aqui, 2, 3, e a gente faria 2 na 8, para ver quantas divisões, quantas bactérias teriam, tá? Então, isso aqui é como a gente usa a função exponencial, como é utilizada ela, tá? Além de outras coisas, se vocês procurarem também, vocês vão encontrar bastante referências sobre função exponencial com cálculo de juros, tá? Cálculo de juros, parcela de carro, com juros compostos. E também vão achar a função exponencial no decaimento de elementos radioativos, tá? Então, os elementos radioativos, eles têm um decaimento, um tempo onde eles vão diminuir, que a gente utiliza, na verdade, o contrário da função exponencial, que é uma das que a gente vai aprender também, tá? Então, o que a gente vai ver hoje são as aplicações, que a gente acabou de dar uma olhadinha, tabelas de valores de x e y e gráfico da função. De início, ele é bem parecido com aquelas outras funções que a gente já havia recebido. A gente recebe a função, vai fazer o gráfico da função. Uma função exponencial, ela é sempre uma função crescente, então eu não vou precisar dizer, ela é crescente ou decrescente? Não, ela é sempre crescente, tá? E para nós, eu não vou precisar achar o zero da função, porque ela também é uma função que tende a zero, ela não vai chegar no zero, então a gente não vai ficar procurando o zero da função, tá? Então, a gente só vai mesmo aplicar os valores de x na equação, achar os valores de y, os pontinhos e colocar no gráfico. Então, vamos lá fazer isso. A minha função é 3 elevado a x, então não é 3x, não é uma multiplicação, é um elevado. Então, a gente vai, no lugar do x, colocar o menos 2. Olha aqui, f de menos 2, porque eu determinei que o x que eu vou usar é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Então, no lugar do x eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar assim, ó,
3 elevado a menos 2. Isso aqui foi uma das coisas que a gente aprendeu lá no pré-requisito, tá? Quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a minha fração. Quando não tem nada embaixo dela, é 1. Então, esse 1 que tá aqui escondido vem pra cima e esse 3 vem pra baixo. Então, com isso, eu sumi com o menos, tá? Eu fiz a inversão, sumi com menos, e agora esse 2 aqui, ele vai vir pro elemento de cima e pro elemento de baixo. Vai ficar 1 elevado a 2 e vai ficar 3 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. 3 elevado a 2 é 9. Então, quando eu tiver x igual menos 2, eu vou ter y igual a 1 nono. Não se desespera que a gente vai... Essas fraçõezinhas aqui, a gente vai achar o lugar delas, tá bom? Próximo valor é f de menos 1. É menos 1 no lugar do x. Então, 3 elevado a menos 1. O menos inverte, fica 1 terço elevado a 1. Vai ficar 1 na 1 e 3 na 1. 1 elevado a 1 é 1, 3 elevado a 1 é 3, tá? Porque só repete ele uma vez, então é assim. Elevado a 0, f de 0 é igual a 3 elevado a 0. Aí é uma regrinha, qualquer número elevado a 0 é sempre 1. 1, tá? Isso é regra. Próximo f que eu vou calcular é f de 1. 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é 3. Aqui é 3. Depois que passa os negativos, eles já vão ficando mais bonitinhos. E f de 2. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. E aqui, 9. Beleza. Aqui a prof já começou o gráfico, ok? Eu quero até pegar a reguinha que eu quero estender um pouquinho desse gráfico, porque o meu y chegou a 9. Então, eu quero estender ele para poder fazer sentido. Vamos ver se vai caber o 9. A prof fez um gráfico um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por quê? O que a prof fez? Ela fez um gráfico com 2 centímetros. Por quê, prof? Ó, vai ficar aqui em cima, não tem problema, né? O 9. Por que tu fez com 2 centímetros, prof? Porque a gente vai ter que colocar esses valores bem pequenininhos aqui, ó. E para mim colocar esses valores pequenininhos, eu preciso que o gráfico não esteja muito pequenininho, que o espaço não esteja muito pequeno, para eu poder fazer isso. Então, eu fiz, ó, com 2 centímetros em cada tamanho, para mim poder fazer o gráfico bem bonito e conseguir achar, por exemplo, um nono, que eu já vou ensinar como é que acha, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos colocar esses valores no gráfico. Então, aqui é o ponto x e y, como a gente já fazia. O ponto x é menos 2 e o y é 1 e 9. O ponto x é menos 1 e o y é 1 e 3. O x é 0 e o y é 1. O x é 1 e 3 e 2 e 9. Esses pontos que eu vou colocar no gráfico. Então, observa como a prof vai fazer. O menos 2 no x aqui, ó, lembra que esse é o x e esse aqui é o y, né? Vou fazer com essa outra caneta. O menos 2, eu vou colocar esse aqui, ó, que é mais difícil por último. Eu vou começar pelos pontos mais fáceis, tá? 2 e 9. Então, 2 no x aqui e 9 no y aqui em cima. Então, vamos lá. Vou pegar até a régua pra me ajudar a não perder, porque como o gráfico ele ficou grande... Fechou. Então, o ponto é bem aqui. Mais ou menos isso. Esse aqui é o ponto. 2 no x e 9 no y. O próximo ponto é 1 e 3. 1 e 3. Aqui. Ponto 1 e 3. O próximo ponto é o ponto 0 no x e 1 no y. Quando 0 é no x, quer dizer que vai ficar em cima da reta do y. Então, aqui, ó. Bem aqui. O próximo ponto, agora começou as frações. Observa como a prof vai fazer. O ponto é menos 1 e 1 terço. 1 terço é pegar uma parte e dividir ela em 3. Ó, é pegar uma parte e dividir em 3. Essa aqui é uma parte, ó. O meu 1 terço vai ficar aqui. Eu divido
ele em 3 partes, ó. Não é perfeito, mas chega muito perto. Ó, aqui, cada partezinha tem 1/3. E a 1/3, ela é essa última aqui, ó. É 1 pedacinho de 3. Aqui é 2 pedacinhos de 3 e aqui é 3 de 3, que dá 1. Então, aqui vou botar o menos 1 e 1/3. 1/3 aqui e menos 1 aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o próximo ponto. E o último ponto, ele é o 2 e o 9. Prof, bem pertinho, né? É, gente, bem aqui, ó. Eu quero só que vocês percebam, vou até botar um pouquinho pra cima. Ó, a gente vai pegar um nono, a gente vai dividir essa partezinha em 3 vezes de novo, tá? Ó, por quê? Ó, aqui é 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos, 6 nonos, 7 nonos, 8 nonos, 9 nonos, que é 1. Então, eu dividi e depois eu dividi de novo, tá? Então, esse pedacinho aqui de baixo, vou colocar uns pontinhos para não confundir muito, ele é o 1 nono, é esse aqui. Ele é o 1 nono e o menos 2, que é esse último ponto que a gente ainda não tinha colocado. Como é que é o nome desse gráfico, prof? Esse gráfico é o gráfico exponencial, ele não tem um nome como tem parábola e tudo, né? Ele é só uma curva. E vocês vão ver que é praticamente a metade de uma parábola. Não é perfeito, assim, sabe? Primeiro a prof tá passando de lápis pra ficar certinho. Aí depois já vou passar uma coisa mais escura por cima, tá? Desculpa, prof, mexer aí, mas deixa a prof ver se vocês conseguem enxergar. Ah, conseguem. Então, esse daqui é o gráfico da função exponencial, tá? A gente coloca os valores aqui, acha eles e coloca no gráfico. Eu preparei uma outra função exponencial pra gente fazer o gráfico também. Observe aqui como é que a prof vai fazer a outra função, tá? Essa minha outra função, ela é assim, ó, 1/2 de x, tá? Então, ó, aqui tem um igual. Aqui no lugar de x é menos 2. Ó, 1/2 não mudou nada. Opa, aqui é x, hein? Ó, 1/2 de x. Então, no lugar do x eu coloquei menos 2 e aqui coloquei menos 2 também. Lembra que o menos vai inverter os dois de lugar, então o 2 vai vir pra cima e 1 vai vir pra baixo. E aí só coloco 2. Então, esse 2 vai vir pro 2 de cima e vai vir pro 2 de baixo. 2 elevado a 2 é 4. 1 elevado a 2 é 1. Isso aqui eu posso dividir, ó, porque é 4 dividido por 1, que é 4. Então, o menos 2 vai ficar com o 4. Então, olha só, tenho menos aqui e botei aqui. Para poder tirar o menos, inverti os dois de lugar. Botei o elevado pra cá e o elevado pra cá, resolvi. Quando tem um embaixo, a mesma coisa que não ter, ó. Lembra que aqui, ó, a gente usa sem ele ter. Ele não tá um aqui, mas aí ele vem pra cá quando a gente inverte, tá? Ele tá escondido ali, então ele não precisa aparecer. Aqui de novo, ó, f de menos 1. 1/2 elevado a menos 1. O menos vai inverter de lugar e 1 vai continuar. 2 elevado a 1, 1 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 1 elevado a 1, 1. 2 dividido por 1, 2. Então, menos 1 foi com 2. F de 0 igual 1/2 elevado a 0. Qualquer número, não importa quem ele for, se for elevado a 0 é 1. Vocês vão ver que esse ponto 0 e 1, ele vai aparecer sempre na função exponencial, ok? Ele sempre vai estar lá. Porque quando coloco elevado a 0, dá 1. Outro ponto, f de 1 igual a 1/2. No lugar do x eu vou colocar 1. Então, esse 1 só vou distribuir. Vai ficar 1 na 1 e 2 na 1. 1 na 1, 1. 2 na 1, 2. Isso aqui não dá dividir, é 1 por 2. Até dá um número com vírgula, mas a gente não vai usar isso. A gente vai deixar a fração. Então, aqui deu 1/2. E o último, um elevado a 2 é 1 vezes 1, 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. Então, aqui esse último ficou 1/4.
Agora a gente vai colocar esses pontos no gráfico. Então, vamos lá. Menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e 1 meio e 2 e 1 quarto. Esses aí que eu vou colocar. Tomara que não pegue ali junto. Então, vamos lá. Vou começar por esse aqui, tá? Então, o ponto menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Menos 2 no x. 4. Aqui. O segundo ponto, menos 1 no x e 2 no y. Ó, menos 1 no x e 2 no y. Aqui. O segundo ponto, 0 e 1. Esse ponto sempre tem, ele sempre passa por aqui. O terceiro ponto, 1 e 1 meio. Aqui eu quero que vocês reparem que 1 meio é 1 dividido por 2. Isso é 0,5, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, e pegar e dividir uma parte em duas, eu vou encontrar bem a metade, ó. Essa aqui é 1 meio. Então, é 1 e 1 meio, ó. 1 meio eu acabei de achar aqui. E 1. Vou até colocar ele aqui, ó. Ele é 1 meio. E, prof, como é que eu acho 1 quarto? É dividir uma parte em 4 vezes, ó. Desculpa, é dividir isso, uma parte em 4 pedaços, ó. Olha só, vê se eu não dividir 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Iguais. Então, esse daqui de baixo é 1 quarto, esse é 1 meio, esse é o 3 meios, ou 3 quartos, na verdade, e esse daqui é um 4 quartos, tá? Então, 1 meio, 2 meios... Desculpa, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos e 4 quartos, que é igual a 1. Então, é 1 quarto com 2. Então, vamos lá, tá. Opa, tô com a canetinha errada. Aqui. Aí, agora, por entre esses pontos, eu vou ter que dar uma viradinha, tá? A gente vai passar a curva. Uma curva bem bonita. Essa curva nunca vai encostar na reta, então não pode fazer encostado na reta. E de jeito nenhum tu vai conseguir fazer uma coisa bonita sem usar a régua, ok? E então não me mandem gráficos avacalhados sem régua com tamanho diferente. Usa 2 centímetros, como a prof falou, que daí você consegue achar melhor os pedacinhos pequenos, tá bom? Ó, a prof tá disponível no chat do Google Classroom, não lá naquelas conversas particulares, porque aquela lá, a prof recebia uma mensagem para cada vez que algum aluno da prof falava com algum professor, então eu não conseguia organizar, não conseguia ver lá. Agora, mas me manda pelo chat, quando você clica ali tem os pontinhos ali que você clica para poder entrar no Google, ali você consegue achar o chat, ou então pelo WhatsApp mesmo, tá? Pode me pedir que eu passo para vocês o WhatsApp. Dúvidas? Pergunta pra prof, pede ajuda, não fica sem entender, tá bom? Um beijão, gente. Até depois.